sou a Naya, professora do Teatro Escola Macunaíma, e a gente vai investigar a questão ganhadora do quiz da semana, que é: como aprofundar um etude sem cair em uma repetição? Para a gente começar a refletir sobre essa questão, eu vou trazer uma outra, depois a gente volta nessa primeira. Qual seria o problema com a repetição? Repetição e aprofundamento são coisas diferentes, e isso já está dado pela forma como a pergunta foi construída. Mas então qual seria o problema com a repetição? Me parece que o problema com a repetição é que ela só existe enquanto um ideal, enquanto ideia. Não é possível repetir uma ação de fato. Isso porque as circunstâncias não são fixas, nós nos transformamos cotidianamente e os acontecimentos podem nos atravessar de formas variadas, diferentes. Então, quando a gente deseja repetir um etude, na verdade o que a gente faz é se distanciar do jogo. E se a gente alimentar esse ideal da repetição, fazer exatamente aquele etude como eu fiz na semana passada, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer, é a gente deixar de ouvir o outro, de ver o outro. A gente vai se afastar do momento presente, vai perder conexão com o agora. E os acontecimentos não vão nos afetar. É como um estado de ausência. No nosso cotidiano a gente experimenta esse lugar da ausência, nas relações, nas nossas ações, daí tanto ruído, né? Então eu me relaciono com a imagem que eu construí sobre você e não com você, e você se relaciona com a imagem que você construiu de mim e não comigo. Mas para a gente voltar à questão inicial, eu vou resgatar a pergunta, agora que a gente já refletiu um pouquinho sobre repetição. Como aprofundar um etude? Aprofundar é ir fundo, é cavar, adentrar, perfurar camadas mais profundas. Então existe uma superfície e existem camadas mais profundas e desconhecidas. A gente pode partir desse desconhecimento. Nós não conhecemos em profundidade uma obra, uma circunstância, uma relação, o outro e nós mesmos. Nós mais desconhecemos do que conhecemos. Então, se a gente partir desse pressuposto, a gente pode se libertar de qualquer expectativa, de qualquer ideia de formalização, ideia de perfeição. A gente pode se libertar de qualquer verdade absoluta. Mas e aí o que fica, né? Quando a gente tira toda essa verdade, o que fica? O que fica é a curiosidade. Curiosidade e a coragem em investigar o aqui e agora. Você tem curiosidade pelo outro? Você deseja investigar o aqui e o agora com o outro? É preciso partir desse lugar do desconhecido e não de fórmulas e certezas. É preciso desconhecer algo e ter curiosidade em investigar esse algo. É preciso ter questões, perguntas e aprofundar a partir dessa superfície nessas camadas mais profundas, complexas e contraditórias da obra, das circunstâncias, das relações do outro e de nós mesmos. Se a gente parte de fórmulas e certezas, a gente entra na repetição. Se a gente parte desse aprofundamento, dessa busca pelo desconhecido, a gente entra numa relação viva com o outro, com a obra, com a circunstância, com o momento presente. Na leitura de um texto, por exemplo, a gente suspende a nossa certeza e investiga o não dito que as palavras contêm. A gente visualiza o não dito contido nas palavras. E como a gente faz essa visualização? Criando uma relação com a obra, criando um afeto, um interesse pela obra. Estudar é um processo orgânico, vivo. Então, o que esse texto me pergunta? O que esse texto nos pergunta sobre o ser humano? E o que nós criamos como hipóteses de respostas? O que nós tecemos como um diálogo, como um encontro dialógico com esse material. E na hora do etude, na hora do jogo, o que a gente oferece é justamente essa questão, essas questões e essas hipóteses. A escuta, a nossa presença, o tempo, a nossa energia vital.
e não fórmulas e certezas. É isso que a gente oferece no jogo. O nosso esforço é criar e recriar as circunstâncias no momento presente com o outro. E como a gente chega nesse lugar? A gente precisa se preparar. Então, a gente precisa se libertar das nossas tensões desnecessárias, buscar uma liberdade muscular. A gente busca ampliar os nossos sentidos, suspender as nossas certezas e estar atente no aqui e agora ao outro, buscar o outro, buscar nós mesmos, buscar essas regiões profundas do material. E também criar hipóteses e criar perguntas. E depois do etude também, quando a gente for comentar o etude, a gente investiga o que a gente descobriu de novo ali. Quais foram as nossas descobertas e quais são as nossas próximas hipóteses. Um etude sempre será novo se ele for aprofundado. Sempre será novo. Para a gente tornar um etude aprofundado, a gente precisa tornar o etude uma experiência. Fazer do etude uma experiência no aqui e agora.